Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre novela política. A essência da provocação vai ser a reunião do Lula com o Donald Trump e baseado na miragem que a mídia e alguns canais vêm passando, que o encontro do Lula com o Trump é algo muito relevante, que pode alterar os rumos da economia do Brasil e do futuro da nação e tudo mais, coisa que obviamente não vai acontecer, pois o que está matando a economia do Brasil é a criminosa carga tributária e a carga burocrática para se manter uma estrutura produtiva aqui nesse país colapsado. A cena patética do presidente Lula tentando sustentar uma pose de relaxadão do lado do Trump, como se fosse resolver os problemas do país, é um negócio vexatório, ainda mais quando tu percebe que o Haddad está fazendo guerrilha econômica, forçando a quebra de estruturas produtivas ao passar a conta do consumidor marginalizado para a classe média pagar. Classe média é essa que é, obviamente, aí a faixa com a maior quantidade de estruturas produtivas do país. Então, assim, nessa provocação, eu vou traçar um cenário onde essas novelas são apenas o trampolim para a elite funcional e elite social do país se manter no controle de espaços e serviços após aí o colapso econômico de 2027. E, obviamente, que essas novelas também servem aí como anestesia para manter a esperança e o emocional da massa. Antes de traçar esse cenário, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o seu like e, se possível, faça aqui um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você me entrega pelo menos aí o seu like. Eu vou trazer essa reunião com o Trump pela perspectiva de economia. Entenda a economia enquanto produção e soma de todos os conjuntos de demandas espaciais, sociais e estruturais de determinado ambiente. Estamos vendo o encontro das duas maiores vedetes da América do Sul. E sim, vai virar um show de horrores com palavras e promessas vazias sendo lançadas para gatilhar a emoção em ambas as bases dos presidentes. O Trump vai sinalizar que está vencendo a América do Sul para os seus apoiadores e o Lula vai vender que ele também consegue conversar com o Trump, ou seja, o Lula já chega submisso. Esse encontro se trata apenas de sinalização política. O governo Trump aí se especializou em construir grandes embates geopolíticos e depois os levarem para uma espécie de show de Truman da vida real, onde o adversário ele é vigiado e já chega abalado, enquanto o Trump se mostra triunfante. Então, se tu entender que praticamente aí esse encontro do Trump é para criar cenas para alguma novela narrativa que a mídia vai alimentar aí pelas próximas 2 semanas, você praticamente mata toda a provocação, inclusive aí a ideia de potencial econômico. O problema da economia do Brasil é a ganância estatal em retirar a sobrevivência dos recursos das empresas e indivíduos. Não existe espaço para fazer investimentos e evoluir a estrutura, muito menos de ter aí um mês de baixa competitiva, vendendo menos do que a meta. Qualquer empresa que entre e aí que vire o mês no vermelho tem a tendência de quebrar, pois o Estado consome o seu lucro e encarece o seu produto, reduzindo assim a sua margem de operação. Essa provocação é só um alerta para toda a narrativa que essa novela terá aqui no país. A saída para os problemas econômicos do Brasil está no potencial de competição no mercado. As estatais do Brasil competem com elas mesmas e ainda perdem. Isso é quase existencialmente impossível e só existe porque acontece no Brasil. Se não acontecesse no Brasil, eu diria que é impossível. O dinheiro que a incapacidade de administrar estruturas públicas deixa de acumular, de gerar, é transferido, é socializado para a massa através aí dos impostos. Além, é claro, de toda a roubalheira do Congresso e a farra do servidorismo público do país, que também ajudam aí a enxugar o dinheiro de pagar as contas que é transferido aí para o povo. Ou seja, essa novela é só para o otário bater palma, pois os problemas reais é a incompetência do governo Lula 3 de resolver problemas simples. Então, assim, o brasileiro ele tem um certo problema que ele tem memória de peixe. O teatro, esse teatro entre Lula e Trump será cínico e, ao meu ver, até nojento, pelo fato que vão fazer
fazer parecer que a economia do Brasil está em um colapso por conta de um pequeno desajuste com os Estados Unidos, que a taxação foi algo que quebrou esse leve equilíbrio que o Lula recuperará, quando na verdade já estamos ladeira abaixo desde 2014. O brasileiro médio tem memória curta e não consegue acompanhar esse soterramento de informações e notícias que a mídia joga na mente fragmentada do nosso pequeno marginalizado. Toda situação que o carrossel da mídia traz é uma nova oportunidade de se recuperar a tragédia econômica que é a economia do Brasil, e toda situação acaba aí depois se tornando a maior responsável pela tragédia econômica brasileira. Não existe rastro histórico, não existe soma de fatores. O que realmente importa é a energia da esperança que cada nova aventura política e presidencial traz para a massa de zumbi com atraso cognitivo. E isso eu falo tanto aí da massa de zumbi mais à direita quanto a massa de zumbi mais à esquerda. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender que economia, ela parte da ideia de custo de competitividade. Existem aí algumas medidas padrões no mercado. A primeira empresa que domina a determinada categoria vai flutuar aí entre 35% a 40% do lucro total da categoria. Ou seja, se uma padaria está concorrendo com mais 10 padarias, ela vai ter ali uma reserva de mercado de, sei lá, 100 mil reais. Ou seja, a melhor padaria vai estar flutuando entre 35 mil e 45 mil. A segunda colocada vai estar flutuando entre 15% e 25%, e os outros 35% restantes são divididos entre pelo menos mais 5 empresas, ou seja, um lucro de manobra muito pequeno. Não sei aí se você já chegou a perceber, mas em qualquer categoria de consumo do mercado, a marca top 1 mais forte é uma marca gringa. Em alguns casos, o top 3 é todo gringo. Então, assim, ter que pagar 3 matérias-primas para ter uma, enquanto a empresa gringa com a mesma quantidade de matéria, de recurso, consegue até 5 matérias-primas por conta da cotação, reduz não só a competitividade, como a inovação e a abertura de novas empresas aqui no país. O dinheiro que as empresas gringas colocam no país as garantem margem de manobra para conseguir maquinários mais produtivos, além, é claro, de poder gastar mais na produção, pois ela pode queimar o custo de até 4 matérias-primas para uma matéria-prima do empreendedor brasileiro. Ou seja, se uma matéria-prima custa R$100, teoricamente aí ela custa R$33, pois 66% do custo de todos os produtos do país são frutos de impostos. Enquanto aí uma empresa que chega com a moeda dentro de uma cotação de 5,5, 5,50, ela consegue até 5 matérias-primas com a cotação. Ou seja, ficaremos reféns de marcas gringas que vão pegar os recursos do país e mandar todo o recurso que eles tiram daqui do mercado interno para fora do país. Não há nenhum estímulo para deixar o dinheiro no Brasil. Estamos dentro de uma operação de guerrilha para quebrar o país, e sempre trago críticas que, se parar para perceber, não são as mais geniais, porém sempre retrata aí algo simples de se pensar e de se resolver. Nós estamos vivendo uma quebra proposital no país. E, obviamente, sempre trago, quando eu falo de quebra proposital, eu trago a ideia de ponto de anarquia. Tem a teoria do ponto de anarquia, que o indivíduo com mais de R$4.500 se torna livre do governo, pelo menos ali de uma fiscalização mais profunda do governo. O problema é que, se boa parte da população passar a ter R$4.500 mensais, ela terá consumo de classe média e foco de consumo de classe média. E quando essa classe média entender que ela até tem o dinheiro para comprar um carro, mas vai ter que juntar mais 2x para pagar o Haddad, ela começa a se indignar. Esse gap entre o valor real do dinheiro e o poder de compra foi a maior causa da queda da Dilma em 2014, e é justamente essa indignação que o PT está tentando quebrar nesse ciclo eleitoral. O poder de compra foi corroído e o leque de opções fora do consumo de sobrevivência foi reduzido a quase nada. Boa parte da economia é baseada em prestação de serviços e experiências. Não existe espaço suficiente para alocar trabalhadores
trabalhadores em áreas mais complexas, como espaços acadêmicos e produção de alta complexidade. As portinhas de bar, de boteco, de padaria são o escape da massa na tentativa de produzir. E se o dinheiro, por conta da carga tributária e inflação, estiver valendo menos, não sobra nada para essas portinhas, pois o cidadão comum, ao ter o seu dinheiro derretido, vai gastar todo o seu recurso apenas tentando comprar materiais de consumo. Então, são só as categorias de produção e de sobrevivência básicas que vão conseguir sobreviver. Então, assim, analisando uma projeção de cenário futuro, acho muito difícil que, após essa guerrilha econômica que está sendo implementada, a gente não participe aí do Pacto do Bem. O mundo inteiro está buscando aí uma mudança no ordenamento regimentar. O sonho de todo intelectual, desde o iluminismo, sempre foi controlar e gerenciar os atritos entre as faixas na hierarquia social. A sociedade tem ciclos de crescimento e destruição, e isso é comum. Só que, para alguns intelectuais, é uma instabilidade imperdoável. O que estamos vendo é a escolha de melhor maneira de quebrar um país, um pacto de sobrevivência, uma tentativa de forçar um senso de urgência na massa. Você vai apertando a massa aos poucos e sempre vai ter aí a brecha para construir garantias para que a elite se mantenha no topo durante a quebra de 2027, controlando aí os espaços e recursos, o que vai lhe gerar, obviamente, poder de mandar e desmandar em qualquer coisa. Essa novela Lula e Trump, ela vai ser transmitida como algo sobre o que vai acontecer com a economia do Brasil, só que é um disfarce para tirar o foco da massa. É uma tentativa de novela. O carrossel da mídia vive de pequenas novelas e isso você já deve ter entendido. Antes era Bolso Trump, depois Dudu, Bananinha e Trump, e agora é Lula e Trump. O importante é que nada irá mudar de agora até a quebra de 2027. A elite continuará elite e nós continuaremos ferrados. Ou seja, tudo isso aí muito baseado na ideia de rebeldes controlados que a esquerda sempre implementa. Sempre vai quebrar o meio e manter o topo base. Os únicos no país que conseguem manter acúmulo são os novos proprietários dos campeões nacionais que o governo vendeu para amigos e fundos bancários poderem fazer feira com estruturas feitas e estabilizadas com dinheiro público. Os espaços e recursos dos estados foram sucateados para amigos e lobistas de polos ideológicos. Então, assim, por que baixar os custos de vida dos marginalizados e ter um país mais volátil em 2027, se eu posso transferir a conta do Estado para a massa enquanto compro espaços produtivos e recursos praticamente de graça? Por que eu vou arriscar, dentro de uma crise, do nada surgir um grupo de underdogs econômicos que possam surrupiar o meu poder em meio a toda turbulência? O conceito de reparação social que o governo Lula assume publicamente nada mais é que um carrasco descaradamente cínico tentando confortar quem ele ferrou a vida com a promessa que todo mundo vai se ferrar. Acumular recursos no Brasil é uma espécie de crime. Você não pode conseguir se manter vivo e a salvo da guerrilha que o Haddad e o governo está fazendo. O governo quer tirar o que puder de possíveis rebeldes, e se você ainda não entendeu que toda revolução começa com a classe média, é melhor você estudar aí um pouco. Então, assim, indo para o segundo bloco, trazendo aí uma ideia que possa reduzir toda essa patifaria, vou trazer a ideia de investimento unitário. A essência é sobre o fim da desvalorização monetária. A única solução para fugir desse problema é algo que eu diria que utópico, vou aceitar enquanto utópico, que é visar resetar a desvalorização da moeda por conta da inflação e resetar também aí o poder de compra do brasileiro. É uma ideia simples que já tive aqui e vou repetir, que é o mercado de prestação de serviço. O único jeito de sair do buraco pagando a dívida e, o mais importante, quebrando a sanha do Estado em dinheiro alheio, é criar uma fonte que abasteça o Estado. A ideia comunista de hoje é a agenda de consumo essencial.
de produtos essenciais. O governo abriria a vaga para as empresas produzirem para a população, que faria compra agendada de uma cesta de produtos e serviços essenciais, sem imposto, sem carga tributária, sem burocracia, sem nada. Com isso, o governo conseguiria resetar o acúmulo de inflação e ainda teria o acúmulo garantido, reduzindo aí quase a zero a carga tributária no Brasil. E eu sei que você deve estar se coçando para escrever que eu sou um comunista safado, mas preste bem atenção nessa conta que eu vou fazer. Eu moro em Goiás e aqui a gente tem a Cristal, que é a produtora aqui de arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar. Ela tem 1.100 colaboradores. Então foi o seguinte: 1.100 colaboradores vezes, vamos colocar uma média de gasto salarial de 5.000, vamos colocar mais 50% de custo da fábrica, vamos colocar aí mais 50% de lucro da empresa. Ou seja, a Cristal ela precisa de 12.375.000 reais para rodar no azul. Tudo satisfeito, todo mundo bem. Agora vamos lá, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, vamos dividir toda a produção dessas pessoas para 10 empresas, 22 milhões de pessoas. Vamos supor que o governo pague R$5 cada pacote de arroz. A Cristal ganharia 110 milhões por mês. Tu divide esses 110 milhões pelo lucro que a Cristal teria que ter, que são os 12.375.000, e você tem aí 8 vezes o dinheiro necessário. Tu pode até achar que a minha ideia é muito louca, mas eu acredito que as empresas aceitariam, pelo menos a de consumos básicos. Outra ideia que eu tenho sobre teto de acúmulo. Outra medida muito simples que não vejo aí ninguém falar sobre é forçar o governo a sair do modo Cuba e devolver os 50% do salário que ele recolhe para benefícios gratuitos. Ao meu ver, o empregador daria esse 50% que ele entrega para o governo para o trabalhador, que escolheria onde alocar esses recursos. Todos os indivíduos têm um limite de consumo potencial de acúmulo máximo, ou seja, mesmo que você seja bilionário, você não vai tomar 5 garrafas de Coca-Cola de 2 litros por dia. Existe um limite do quanto você consome. O mesmo vale para móveis e eletrodomésticos, ou seja, os indivíduos que conseguem zerar esse acúmulo passam a ter apenas o compromisso com aplicações ou experiência, que até seria aí o mais provável que aconteça. Só que é a maneira mais simples de se entregar a liberdade para o indivíduo poder se orientar segundo os seus próprios interesses. É a busca dessa quebra da marginalização do Brasil. Cada trabalhador no Brasil tem uma conexão com pelo menos mais uma pessoa que mora com esse trabalhador ou que o trabalhador é responsável. O Brasil tem 70 milhões de trabalhadores, somando aí CLT e os MEIs, e mais 55 milhões de aposentados, ou seja, 140 milhões de pessoas quando tu soma a conexão dos CLT e dos MEIs, mais 55 milhões de aposentados, ou seja, o Brasil tem aí 195 milhões de pessoas com segurança econômica, sobrando aí algo em torno de 25 a 30 milhões de vulneráveis, que é essa gordurinha que o governo ama e usa. O Brasil tem entre 60 e 70% de pessoas marginalizadas, que não conseguem acessar espaços produtivos e sociais. Nós somos obrigados a aturar o governo Lula ao infinito, já está no Lula 3, mas vai chegar no Lula infinito, por conta de uma base de 30 milhões de pessoas vulneráveis, vítimas do próprio governo e de seus agentes públicos e funcionais ou políticos. Qualquer viés de mudança, ao meu ver, passa aí pela captação de recursos do Estado, que não irá retirar recursos dos indivíduos através de carga tributária, nos devolvendo poder de compra e moeda estável, facilitando a vida e crescimento desses 30 milhões de vulneráveis e desses 70 milhões de pessoas marginalizadas. O que ajudaria, obviamente, a quebrar essa ordem marginal, que é o que o Haddad, que o Lula, que o governo está usando para levar todo mundo para o buraco. Sempre bato na tecla de redução de custos dos indivíduos, pois o aumento do poder de compra reduz a miragem estética de classe. É o pobre se vendo menos pobre e cooperando mais com o ordenamento regimentar, reduzindo a insegurança e violência do ambiente, ou seja, um país mais seguro. E, obviamente, reduz aí a frustração das pessoas marginalizadas, aumentando a probabilidade da massa reduzir a sua crença em discursos mais à esquerda, nos livrando aí de toda essa praga socialista do país. E fica a pergunta: você entende o que é miragem social?
Tu já parou para analisar a demografia do Brasil? Qual a relevância da elevação constante do peso de custo de acesso do país em pessoas que acabam se tornando aí vulneráveis? Qual a correlação entre as duas coisas? E a segunda pergunta, provocação aí, que é solução marginal. O seu agente político que você mais confia pensa em recuperar ou anestesiar a moeda do Brasil? Ou nem sabe que é possível fazer isso? Porque, caso não saiba, fica aí um pouco complicado, porque possivelmente ele quer que você continue escravo do dólar e dos Estados Unidos. Então, moral da história: essa é só outra novela que vai ser criada e propagada. O pessoal da direita vai zoar uma possível rejeição do Trump, a esquerda vai inventar uma desculpa, e o que importa é que a massa estará muito bem distraída com mais uma novela emocional, que vai ignorar toda a nossa crise econômica. Então, assim, não será o Trump ou a China que salvará a economia do país. É só parar de se sabotar e tentar não perder para si mesmo no mercado, como os Correios acabam fazendo aí, uma patifaria, uma vergonha, me desculpe a palavra, uma piranhagem. Então, assim, e trazendo a parte utópica, é sobre milagre monetário. O que nos resta é rezar para um milagre. É quase impossível? Sim, mas dá para recuperar a moeda do país, reduzindo várias dependências, inclusive as do dólar e de mercados estrangeiros, fazendo com que o presidente não precise se humilhar para forças estrangeiras. E, obviamente, é só devolver o dinheiro do trabalhador, sair do modo Cuba, aumentando aí o poder de compra e travando o preço através de produção de por prestação de serviço. E é aquilo, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, não flua racionalmente com a massa, não seja como a massa que aceita ser soterrada por novelas cínicas. Rastreie e analise fatores socioeconômicos, evitando surpresas desagradáveis para o pouco recurso que você tem, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se trouxe alguma reflexão, segue o canal, deixa o seu like e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.